Bom, pessoal, agora a gente vai para a página 17, então. Antes de tudo, eu gostaria que vocês dessem uma lida na página 17, para depois acompanharem aqui a explicação, para depois acompanharem o vídeo, tá? Aperta o pause e lê a página 17. É bem importante que vocês façam isso. Bom, agora, partindo do princípio que vocês já leram a página 17, a gente vai ver as propriedades das potências. Na verdade, é retomar propriedades que vão facilitar os nossos cálculos com potências. Na verdade, propriedade é um atalho. É uma coisa que é, como o nome diz, né? É uma coisa que é própria de uma operação, no caso as potências, e a gente se apropria dessa propriedade para agilizar nossas contas. Aqui a gente tem 5 propriedades das potências. Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Não é assim uma regra fixa que essa é a propriedade 1, essa é a propriedade 2, a propriedade 3. Não tem uma regra fixa. Acontece que são 5 propriedades. Não tem uma que é mais importante que a outra. Não. São 5 propriedades que aparecem e a gente precisa se apropriar delas, tá? Tomar para a gente isso que é das propriedades das potências. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte: a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Isso aqui é o seguinte, ó, multiplicação de potências de mesma base. É isso que está acontecendo aqui, né? Eu estou tendo uma multiplicação de potências, A na M, A na N. Isso é uma potência, isso é uma potência. E a base é igual. Então, lembra disso. Toda vez que eu tiver uma multiplicação de potências de mesma base, o que eu vou fazer? Conserva a base e soma os expoentes. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui tem um exemplo, ó. 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo é igual, olha só, a multiplicação, né? E as potências, 5 ao quadrado e 5 ao cubo. Então, tu está aqui diante de uma das propriedades, ó, multiplicação de potências que têm a mesma base. O que tu vai fazer? Conserva a base e soma os expoentes. Vou tentar ilustrar isso aqui para vocês. 5. Vou usar o equation, inserir, objeto. Aí vou lá no Microsoft Equation e vou tentar aproximar bem para vocês enxergarem o que é que eu vou fazer. Eu vou tentar mostrar para vocês por que isso acontece. Por que 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 2 mais 3. Por que isso acontece? Bom, vamos devagar, vamos com calma. O que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado nada mais é do que 5 vezes 5. Concordam comigo que 5 ao quadrado é 5 vezes 5? Vezes, esse vezes aqui, eu vou repetir aqui. Copiei e colei aqui. Agora eu vou pegar e vou botar 5 ao cubo. O que é 5 ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5. Ó, esses dois 5 vieram do 5 ao quadrado. Estes 3 5 vieram do 5 ao cubo. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tinha 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Isso ficou 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que nada mais é do que 5 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elevado a 5. O que é 5 aqui? Esse 5 veio da onde, gente? Do 2 mais o 3. A propriedade, essa primeira propriedade que a gente está estudando,
é, entre aspas, né, um atalho, para que tu não precise escrever isso aqui tudo para chegar à conclusão de que é 5 elevado à quinta potência. Claro que, na prática, a gente vai ajudar, vai direto, vai utilizar a propriedade para nos ajudar. Só que, o que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando para vocês por que a propriedade vale. Da onde saiu essa propriedade maluca? De que 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo é igual a 5 à quinta potência. Veio daqui. 5 ao quadrado está aqui, 2 5. 5 ao cubo está aqui, 3 5. E esse vezes é esse vezes. Poxa, então é só eu usar a definição de potência, né? Que é isso aí, ó. A base, que é o 5, está aqui a base, está sendo repetida 5 vezes. Está lá em cima. Ah, professor, mas e se fosse 5 à quarta vezes 5, sei lá, 5, não, vou botar um 6 aqui. Como ficaria? Ficaria 4 mais 6, que seria 5 na 10. Por quê? Porque esse 5 à quarta seria 1, 2, 3, 4, 5. E o 5 à sexta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó, o 5 na sexta potência. E está aqui o 5 na quarta potência. Resposta, 5 na décima. Ah, e para aqui. Cara, ninguém vai fazer 5 na décima. Quer ver? Olha só. 5 elevado a 10. Olha a resposta. Burra desse número aqui. O 5 na 5 que a gente tinha antes, quando era o exemplo do livro, né? 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Aqui fica 2 mais 3. Tinha 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Então, esses outros 5 aqui eu tiro. Estou só retornando ao exemplo anterior, né? 5 ao cubo, 5 à quinta aqui, ó. Quanto que é 5 à quinta? 5 elevado a 5. 3.125. Claro que, nesse momento, eu não estou tão preocupado com a resposta. Estou mais preocupado que vocês entendam da onde veio essa propriedade aqui. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Tá? É isso aí, a primeira propriedade das potências. Tranquilo? Voltemos ao nosso livro para a gente ir para a segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: divisão de potências de mesma base, tu vai conservar a base e subtrair os expoentes. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e faz o de cima menos o de baixo. Bah, senhor, mas aqui nem tem o de cima e o de baixo aqui, né? Tá vendo? Ó? É o primeiro menos o segundo. Por quê? Porque... vou usar aqui o equation. Por que a gente faz o de cima menos o de baixo? Porque é o seguinte, ó. A elevado a m dividido... Cadê o dividido? Por A elevado a N. O que é isso aqui, gente? Nada mais é do que uma fração. A elevado a M dividido por A elevado a N. Então, pode aparecer assim ou pode aparecer assim. É a mesma coisa. Em ambos os casos, a gente vai ter o quê? Conserva a base e faz o de cima menos o de baixo, no expoente, né? O primeiro menos o segundo. Então, tu conserva a base e vai fazer o de cima menos o de baixo. Deixa eu dar um exemplo para mostrar para vocês por que isso funciona, por que isso dá certo, tá? Vou pegar o exemplo que o próprio livro nos deu aqui, ó. 3 na quarta dividido por 3 ao quadrado. 3 na quarta, olha só. 3 elevado à quarta potência, dividido por 3 ao quadrado. Olha o que acontece para que essa propriedade se justifique. Esse exemplo ilustra
por que eu posso fazer o que eu faço? 3 na quarta nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, ó, é 3 na quarta. 3 na quarta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E o que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. Tá? Quando eu tenho essa situação, eu posso simplificar. Posso cortar esse 3 com esse 3. Posso cortar esse 3 com esse 3 aqui. O que sobrou? Embaixo sobra o númerozinho 1 e em cima sobra 3 vezes 3. E é daí que surge a possibilidade, a resposta é 3 vezes 3 já, né? Daí que surge a possibilidade de eu fazer o de cima, que é 4, menos o de baixo, que é 2. Ou seja, 3 elevado a 2. 3 ao quadrado. Tá? Essa foi a justificativa. Por que essa propriedade aqui funciona? Porque se eu tiver divisão de potências de mesma base, conserva a base, faz o primeiro menos o segundo. Ou divisão de potência de mesma base, conserva a base, faz o de cima menos o de baixo. Por que eu estou reforçando que é o de cima menos o de baixo, gente? Porque, sei lá, pode ter o seguinte, ó, 7 ao quadrado dividido por 7 elevado a 9, a 12, sei lá, qualquer valor, tá? Como é que fica isso? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, quem é a base aqui? É o 7, beleza. E faz o quê? O primeiro menos o segundo. Está aqui o segundo. Quanto vai dar isso aqui? Vai dar 7 elevado a 2 menos 12, menos 10. Não tem problema de ter sinal negativo no expoente. O que vocês não podem é esquecer que é o primeiro menos o segundo, o de cima menos o de baixo. Eu reforço isso para garantir que vocês fiquem tranquilos se o expoente der negativo. O que acontece quando o expoente é negativo? Inverte a base. A base vai ser o inverso de 7, 1 sétimo. E o expoente continua o mesmo. Aí só com o sinal trocado, né? 1 sétimo sobre 10. Tá? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e faz o primeiro menos o segundo. O de cima menos o de baixo. Beleza? Então tá. Vamos aí para a próxima propriedade. A próxima propriedade é essa. Potência de potência multiplica os expoentes. Potência de potência multiplica os expoentes. Olha só. A elevado a m, tudo isso elevado a n. Potência de potência. O que tu faz? Só multiplica os expoentes. M vezes n. Um destaque aqui bem importante. Olha o que eu vou fazer. A elevado a n, tudo isso elevado a m. Olha que loucura. Potência de potência multiplica os expoentes. Vai ser a mesma coisa. Às vezes a gente não se liga. Vou dar um exemplo com números para vocês entenderem. Vou pegar o próprio exemplo que o livro nos deu. O livro disse, está aqui o exemplo do livro, ó, 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Não é um bom exemplo para mostrar o que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar 2 elevado à quinta potência, tudo isso elevado ao cubo. Tá? Quanto fica isso? Fica 2 elevado a 5 vezes 3. Ou seja, 2 elevado a 15. Tá?
Olha só que legal se eu fizer diferente. Se eu tivesse 2 ao cubo, tudo isso elevado à quinta potência. Esses dois expoentes eu só troquei de lugar, tá? O 5 que estava dentro do parêntese saiu e o 3 que estava fora entrou. Como vai ficar isso? 2 elevado a 3 vezes 5. 3 vezes 5. E quanto que é isso? Nada mais é do que 2 elevado a 15. Então, gente, atenção, que isso aqui, ó, é igual. Muitas e muitas vezes a gente vai precisar lançar mão dessa propriedade, usar essa propriedade para desenroscar uma situação assim que a gente não está conseguindo despachar, sabe? Então a gente vai usar essa aqui. Potência de potência multiplica os expoentes. Potência de potência multiplica os expoentes. Beleza? A próxima propriedade é potência de uma multiplicação. Tá? Se tu tem uma multiplicação e está em potência, o expoente vale para todo mundo que está aqui dentro. Ó, 6 vezes 4 ao cubo é 6 ao cubo vezes 4 ao cubo. 6 ao cubo vezes 4 ao cubo. Essa aqui é bem tranquila, né? Não tem muita frescura. É bem direta essa propriedade, tá? Tu tem uma multiplicação aqui, sei lá, 5 vezes 7. E pode ter mais termos, tá? Mais fatores aqui. 9 não, porque vai aqui. 11. Isso tudo elevado a, sei lá, quarta potência. Nossa, isso vai dar um número gigante. Mas a resposta é, se todo mundo aqui for vezes. E tem que ser vezes aqui, tá, gente? Não pode ser mais nem menos. Tem que ser vezes. E daqui a pouquinho vocês vão ver que pode ser o dividido também. Mas tem que ser vezes ou dividido. O que acontece quando for vezes ou dividido dentro do parênteses? O expoente vale para todo mundo. Isso é 5 na quarta vezes 7 na quarta vezes 3 na quarta. Na quarta é na quarta potência, tá? Vezes 2 na quarta vezes 11 na quarta. Nossa! Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Quando tu tiver um parênteses e dentro dele todo mundo está se multiplicando ali, ó, o expoente vale para toda essa galera. Beleza? Então tá, beleza. A última propriedade é bem parecida com essa. Eu disse que se tem um parênteses e dentro tem uma multiplicação, o expoente vale para todo mundo. A divisão é a mesma coisa. Se tu tem uma divisão ali dentro e o expoente lá, né, o expoente desce para todo mundo aqui, tá? Então, vou dar um exemplo aqui com números. Pegar uma fração aqui qualquer, elevado a, sei lá, 3. E aqui eu tenho 3 e embaixo o 7. Pode ser qualquer número, tá? Estou pegando aleatoriamente aqui a expressão, tá? Vai ficar assim, 3 ao... Esse 3 aqui, ó, é a base, tá? É esse 3 aqui. E aqui o 3 do expoente. Eu não gosto de dar exemplos assim quando repete, porque às vezes o estudante pode confundir, né? E aqui o denominador é 7 e o expoente é 3. Tá? 3 ao cubo, 7 ao cubo. Vou dar outro exemplo para facilitar. Pode ser o 2 aqui também, beleza? Ó, 2 ao cubo, 7 ao cubo. E misturar essas duas propriedades eu acho fundamental. Essa propriedade com essa aqui, ó. Misturar as duas, é importante que vocês entendam essa possibilidade. Olha só o que pode acontecer. Pode ter 2 vezes 5 vezes 7 vezes 11, sei lá, sobre 7 vezes 3 vezes 13. Tá vendo o que acontece aqui? Eu tenho multiplicações no numerador e no denominador. Tudo isso dentro de uma fração, né? Tudo isso elevado a 3. O que vai acontecer? Vou continuar com a fração.
vou continuar com essa fração aqui, ó, tá? Essa fração continua. Só que, ó, repara que eu só colei aqui, né? O expoente vai descer para todos esses números aqui. Vai ficar 2 ao cubo. Vai ficar, até vou copiar aqui para colar. 5 ao cubo, 11 ao cubo, 7 ao cubo, 3 ao cubo, 3 ao cubo e 13 ao cubo. Todo mundo elevado ao cubo. É bem importante que vocês entendam também que dá para misturar as propriedades. Bem importante isso. As propriedades podem se misturar e vão se misturar. Na verdade é isso. A gente tem que dominar cada propriedade, porque daqui a pouquinho todas elas vão acabar se misturando, tá? Tem uma animação aqui que eu acho legal, vocês assistirem. Fala um pouquinho sobre as propriedades de potência. Propriedades das potências. Olha só, ele tenta generalizar, fazer mais ou menos o que a gente fez, né? A primeira propriedade ele vai explicar, ó. A na M está aqui, A vezes A vezes A vezes A, M vezes. O A na N está aqui. E quando tu junta tudo, é só somar os expoentes. Por isso a propriedade. Aí o exemplo. Ele vai fazer isso para todas elas. Vou deixar vocês assistindo aí, ó. A simplificação ali. A na M, A na N. Aí agrupa ali, faz o de cima menos o de baixo. Está ali o exemplo. 4 dividido por 2. E ali ele bota as outras 3 propriedades sem dar grandes detalhes. Mas o princípio é o mesmo. É aplicar a definição da potência. Tá? Peço que vocês agora deem uma lida. Aqui, na verdade, aqui, ó, esse A na 0 igual a 1 é uma convenção matemática. Tá? É uma convenção matemática. A na 0 é igual a 1. Só que alguns livros, e o nosso livro também faz isso, ele justifica, né? Ele justifica, ó, A na N sobre A na N. Se a gente aplicar essa propriedade aqui, ó, desculpa, a segunda propriedade. Se a gente aplicar essa propriedade, o que vai acontecer? Vai ficar N menos N, que dá 0. Ou seja, A na 0 é 1. Isso é uma demonstração também, né? Mas, tranquilo. Aqui o expoente negativo, que inverte a base, a gente já falou no vídeo, no primeiro lá, né? Nos primeiros vídeos, acho que foi no primeiro, sim. E aqui ele justifica também isso aí, ó. Por que que isso dá certo, né? Porque quando tu inverte a base, tu tem o A na 0, faz 0 menos N, tá aqui o expoente negativo. Propriedade da divisão de potências de mesma base. Quero que vocês façam, portanto, agora o exercício resolvido. E aqui tem uma coisa bem importante. Ó, isso aqui, ó, A mais B ao quadrado, não é, senhoras e senhores, essa propriedade aqui. Por quê? Porque lá no exercício resolvido tem o mais. Aqui tem o vezes. Quando é vezes, tu joga para os dois fatores. Quando é mais, bom, tu tem que fazer o produto notável. Beleza? Então é isso. Aí depois que tu faz, tu substitui os valores numéricos ali. Tenta fazer com calma. Se não conseguir, depois tira a dúvida, vem conversar comigo. Mas é bem tranquilo, tá resolvido ali. Vocês tentando fazer e enxergando isso aqui, ó, A vezes B igual a 3 e A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 10, vocês conseguem resolver o exercício resolvido, tá? Deixei uns links de apoio, né, agora, logo após esse vídeo. Peço que vocês assistam, todos eles, porque vão reforçar. O que tem nesses vídeos? Basicamente isso que eu expliquei para vocês. Então, para que assistir? Assiste, porque é outro professor dando a mesma explicação. E é muito importante, muito interessante a gente ter outras explicações sobre o mesmo conteúdo. Porque a gente consegue, às vezes, entender melhor com um professor ou com outro, um jeito de mostrar, o outro prefere aquele outro professor explicando, enfim. É importante assistir muitas vezes a mesma coisa, até para que vocês reforcem muito esse conteúdo, que é bem importante, gente. É muito importante. Vocês já viram em anos anteriores, estão vendo de novo comigo, e eu estou insistindo muito, pedindo para que vocês assistam outros professores falando. Por quê? Porque é muito importante essa base toda
das propriedades de potência. Beleza? Então tá, conto com vocês aí, conto com o esforço de vocês nesse processo que a gente está iniciando. Valeu então, até o próximo vídeo.